Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast criminal do Jornal do Centro. O meu nome é Mariana Almeida. Eu sou a Carolina Vicente e para este episódio decidimos pegar num caso que se passou em Tondela, a julho de 2010, e envolve tiros de espingarda de 2 canos. Em 2010, Paulo Ferraz, um funcionário administrativo do Hospital de Tondela, assassinou o pai e a madrasta com tiros de caçadeira e confessou o crime no dia seguinte. Pelo homicídio do pai ganhou 21 anos de prisão, pelo da madrasta 23 e pela detenção ilegal de arma 1 ano e 2 meses, o que equivale à soma de 25 anos de pena máxima. Após uma discussão, desferiu vários golpes na cabeça e num dedo da madrasta. O pai, ao tentar auxiliar a mulher, foi atingido com um tiro. De seguida, Paulo disparou 2 vezes na cabeça de Odete, a madrasta. O Tribunal de Tondela deu como provado que o homicida visou atingir as vítimas em zonas vitais, agiu de forma deliberada, livre e consciente, tendo sido condenado por 2 crimes de homicídio qualificado e 1 de detenção de arma proibida. Na primeira sessão de julgamento no Tribunal de Tondela, o arguido admitiu a veracidade dos factos da acusação. Segundo pessoas da zona, as discórdias entre Paulo e Odete já existiam há cerca de 5 anos e os episódios de violência com a madrasta já eram recorrentes, mas a relação com o pai sempre foi de proteção. Odete chegou a referir que o enteado precisava de ajuda psicológica e que tinha personalidades diferentes de casa para a rua. Ao presidente do coletivo de juízes sobre os motivos para agir daquela forma, o homicida respondeu que foi o avolumar de situações e chegou a referir a terceiros: já está, acabaram-se 20 anos de tortura física e psicológica. Como convidado para este episódio, apostamos na participação de um elemento da Guarda Nacional Republicana, o militar Tony Martins. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que nos vai explicar o processo de uma queixa de violência doméstica, tal como a forma como atuou na prevenção deste crime, que é o mais praticado em Portugal. Sargento, seja muito bem-vindo ao Centro de Investigação. Obrigado. Em primeiro lugar, qual é que é o papel da GNR na prevenção e sensibilização para o crime da violência doméstica? Dado que é o crime mais praticado no país, o que é que deveria ser feito diferente? É complicado, uma pergunta complicada, mas nós já sabemos, obviamente, que na violência doméstica, como é um crime particular, não é? Nós, quando temos uma situação em que queremos prevenir um crime, se fosse outro crime é muito mais fácil. Dirigimos o policiamento mais exaustivo para um certo lugar ou para uma certa situação. No caso de violência doméstica não é assim tão fácil. Obviamente tudo decorre dentro de paredes, é muito mais complicado prevenir. Na minha opinião, a melhor forma de prevenir isto é mudar mentalidades. E nós começamos a mudar as mentalidades desde pequenos, ou seja, todo o trabalho que é feito pela secção de prevenção criminal da GNR, nomeadamente a partir do 7º ano, ou seja, o 3º ciclo, através de ações de sensibilização, seja através de nós, como a GNR, através nos lares dos idosos, quer nas escolas, quer seja mesmo para a administração pública, profissionais de saúde, docentes das escolas, etc. Para além disso, e obviamente até nós estarmos aqui a falar acerca disto, já é uma forma de prevenir esse crime. Também fez uma pergunta, e agora peço desculpa, fez-me uma pergunta relativamente a... qual é que é o vosso papel na prevenção e sensibilização e também o que é que deveria ser feito diferente? Pois, diferente não é fácil, né? Eu acho que nós estamos a seguir um bom caminho, eu acho que o mesmo ponto essencial será isto, ou seja, nós temos que mudar mentalidades, ou seja, se repararem os dados que atualmente existem relativamente à violência no namoro que existe nas escolas é elevado. Nós falamos da violência no namoro, mas a violência no namoro não é um crime em si, a violência no namoro não existe um crime. O crime que existe é a violência doméstica, que está englobado a violência no namoro, certo? E acho que é a partir daí, acho que é nessa altura em que nós melhor prevenimos a violência doméstica. Obviamente tudo o que nós estamos aqui a fazer, nomeadamente até o próprio governo, através da atribuição do Estatuto de Vítima, que nos dizem às vítimas quais são os seus direitos, quais são os seus deveres como vítima, e obviamente tem uma série de regalias, podemos chamar assim. Em Viseu há muitas denúncias por violência doméstica no distrito. Falo aqui no distrito no geral. Quais é que são as denúncias mais comuns? Se é por casais, ex-casais, se é de pais para filhos ou de filhos para pais?
Assim, a nível do Distrito de Viseu, no ano de 2023 tivemos 753 denúncias, ok? Estamos a falar de denúncia, não quer dizer que seja só a vítima chegou a um posto policial e apresentou uma denúncia, ou seja, toda a informação que nos chega a nós como uma denúncia, que pode partir de diversas formas, pode ser a vítima, podemos ser a vítima quando vem ao posto apresentar uma denúncia, ou até por uma chamada 112 a dizer que há uma situação de violência doméstica, através de um e-mail, através de uma caixa eletrónica, ou seja, são 753 denúncias no Distrito de Viseu. Agora, vamos dizer o que é mais comum. O mais comum é entre cônjuges, ou seja, normalmente são cônjuges, os ex-cônjuges também existem, mas também o grande grosso será entre cônjuges, ok? A violência doméstica é um crime público. Quais é que são as denúncias mais comuns? É a própria vítima que chega à frente ou costumam receber mais denúncias da parte de familiares ou de forma externa, amigos, pessoas que tenham assistido? Maioritariamente é a vítima, seja ela a vir ao posto, ou seja, por iniciativa própria chega a um posto policial e apresenta uma denúncia, seja através de uma chamada 112 quando a situação está a ocorrer. Agora, mais ultimamente, ou seja, nos últimos 2 anos, se calhar, temos recebido muitas denúncias anónimas, temos recebido também através da caixa online, que não era tão normal, mas acho que também tem a ver com mudar dos tempos, obviamente. Também temos algumas denúncias de familiares, coisa que raramente existia, mas atualmente já existe. Mas o grande grosso, sim, é a vítima. Já estão mais alerta para este tipo de situações. Quando as denúncias partem de forma externa, o processo de atuação é diferente. Como é que é a abordagem à vítima? Como, por exemplo, se for alguém da parte externa fazer a queixa, como é que vocês abordam a vítima? Assim, o procedimento é exatamente o mesmo. O início do processo pode ser diferente por algumas razões. Imaginemos, a vítima, se chegar ao pé de nós e nos denunciar um crime de violência doméstica, obviamente diz-nos que ela chama-se, tem este nome, a identificação dela, o agressor será este e poderá-nos logo indicar algumas testemunhas. Quando vem, por exemplo, de familiares, poderá não ter toda essa informação e essa informação tem que ser colhida. Mas, obviamente, se nos indica que é aquela senhora ou aquele senhor, a vítima, ou o que quer que seja, é aquele senhor, a situação passou a ser, foi esta que ocorreu, obviamente que o nosso trabalho para tentar descobrir, porque há situações em que nos denunciam um crime de violência doméstica e que nos dizem assim, uma senhora que mora no andar tal, por exemplo, no terceiro esquerdo ou no segundo direito, nós não sabemos quem é o nome dela, quem é a pessoa em causa, porque houve gritos lá dentro. Já temos situações dessas. Obviamente que o nosso trabalho inicial é muito mais... Parte de investigação, vocês investigam primeiro antes de abordar as vítimas. Porque nós não sabemos quem é a pessoa, temos de tentar saber, falar com vizinhos, tentar perceber realmente quem é a pessoa, mas, que é a pessoa em causa. Se não conhecerem, souberem quem é a vítima em causa, tentam mesmo ir ter com a vítima primeiro, obviamente, forma mais... Sim, obviamente se nós soubermos quem é a vítima, a primeira coisa que temos que fazer é falar com a vítima, para tentar perceber o que é que está ali a passar. Pode estar numa situação de perigo e nesse momento temos que ajudar. Se soubermos logo realmente quem é a vítima, o primeiro passo será esse. Tanto que o primeiro passo em qualquer investigação, em primeiro lugar, é assegurar a segurança da vítima. Esse é o primeiro passo. O segundo passo será realmente perceber o que é que se passou. E será a melhor fonte de informação que nós temos é a vítima. Certo? Então a resposta é imediata à denúncia, primeiro tem que haver uma investigação. Como é que a GNR atua após uma denúncia? É assim, a denúncia, a partir do momento que há uma denúncia, há uma investigação. Obviamente, seja ela, porque há situações em que nós já tivemos situações de violência doméstica, chegamos à conclusão, logo numa fase inicial, de que não havia nenhuma situação. As pessoas ouviram um barulho, mas se calhar é porque a situação não foi essa. Ou seja, logo numa fase inicial tentamos perceber. Sim senhora, chegamos lá, a situação é o que é, muito bem, seguimos o processo. E o processo corre logo a partir daquele momento. Porquê? Porque, repare, a partir do momento que se a denúncia nos chegar a nós, porque a denúncia pode seguir outro caminho. Pode ser uma denúncia que é apresentada diretamente no tribunal e vem para nós, certo? Aí já vem o que nós chamamos com o número de processo de crime. Se a partir de nós, obviamente, se eu recebo uma denúncia, tenho que informar a quem direito, neste caso será o Ministério Público, ok? Toda essa informação chegará ao Ministério Público. O Ministério Público atribuirá um número de processo de crime e o processo inicia. Mas eu não preciso que o Ministério Público me diga para iniciar o processo. O processo corre logo a partir do momento que nós temos a denúncia, seja ela verdadeira ou falsa. Temos que primeiro investigar, certo? E como é que é o processo de acompanhamento das vítimas? O tipo de acompanhamento que fazem à vítima? E até onde é que vão? É assim,
quando inicia um processo, é atribuído chamado investigador ao processo. Esse investigador, por norma, será ele que vai acompanhar todo aquele processo, vai acompanhar a vítima durante o processo todo. E durante esse processo todo, há várias fases, como é óbvio, e ela é contactado. E uma das situações será que, durante aquele processo todo do processo crime, o risco de um homicídio ou o risco de novas ofensas de integridade física será avaliado. Ou seja, nós chamamos de avaliação de risco. E durante esse processo, nós temos prazos para cumprir, que nós temos que saber se realmente a situação da vítima em si, se está mais calma, se não está, se escalou na violência, se não escalou. Ou seja, até acabar o processo em que nós, com tudo aquilo que nós conseguimos, todos os meios de prova que nós conseguimos entregarmos ao tribunal, nós acompanhamos. Até mesmo depois. Porque mesmo depois do processo terminar na GNR e ser enviado para o tribunal, toda essa avaliação de risco é sempre feita. E o acompanhamento é sempre feito mais próximo, porque até é próprio, um dos direitos da vítima é acompanhar e saber o andamento de todo o processo. É um dos direitos que a vítima tem, ok? Ou seja, até ao final do processo e mesmo depois do processo ser enviado ao tribunal, até ao julgamento. Mas, como por exemplo, costumam bater à porta da vítima, como é que fazem isso? Sim, obviamente que isto tem a ver com a gravidade da situação. Imaginemos que é uma situação mais grave, em que é necessário ter um acompanhamento mais próximo ou um policiamento mais direcionado. Há situações em que há patrulhamento mais específico e mais direcionado, porque já sabemos que existe aquele crime, em que regularmente uma patrulha se desloca lá, bate à porta, pergunta se está tudo bem, se não está tudo bem, se é preciso alguma coisa, se não é. Há outras situações que não é necessário então isto. Nós, obviamente, com o telefonema, chegamos lá, telefonamos à vítima, se há uma situação nova, se não há uma situação nova, até porque nós, como o investigador que está com o processo, tem que perceber se durante aquele processo todo, se existe alguma coisa que nos alerta, ou seja, que temos que agir de forma diferente. Ou seja, é um processo dinâmico, isto não é um processo que é sempre igual, ok? Claro. Caso a vítima decida retirar queixa, o que é que acontece? Deixam de acompanhar o caso na totalidade? Não, até porque a violência doméstica é um crime público. Por si só, não admite a desistência do processo. Ou seja, ela até pode dizer que não quer um procedimento criminal contra o agressor, mas como é um crime público, isso não acontece. Ou seja, todo o processo decorre. Ou seja, o que vai acontecer é, a vítima vai dizer assim, não senhora, eu não quero nada, eu não quero procedimento, eu não vou falar, e ou seja, toda essa prova, que para nós chamamos de prova rainha, que é toda aquela prova testemunhal da vítima, não vai existir, porque ela não nos vai dizer nada. Mas isso não nos impede de continuarmos a investigação através de familiares, vizinhos, seja ela de prova digital ou o que quer que seja. Ou seja, temos uma série de meios de prova que podemos juntar no processo. O modus operandi muda conforme as famílias que encontram, caso haja crianças envolvidas o processo é diferente? Sim, eu costumo dizer que cada processo é um processo. Não há nenhum processo igual, não há uma forma idêntica de fazer um processo, seja este processo, seja outro processo. Agora, obviamente, todos os processos com menores requerem um cuidado maior, até porque podemos estar aqui com menores em risco, até porque temos que, obviamente, comunicar isto à entidade competente, será a CPCJ, e em última instância, se calhar até podemos ter que fazer uma retirada urgente do menor, porque está numa situação de risco iminente, ou seja, obviamente que é um bocadinho diferente, sim. Muito obrigada, Sr. Obrigada pela sua resposta. De acordo com os estudos da Direção-Geral da Política de Justiça, a violência doméstica foi o crime mais praticado em Portugal no ano passado e claro que não podíamos excluir este crime do Centro de Investigação. Ao Sargento António Martins, resta agradecer a presença nesta conversa criminal. O próximo episódio envolve 4 arguidos e teve início num espaço noturno.